Olá, tudo bem? Bom, comumente quando nós trabalhamos com Excel, aqui e acolá nós precisamos utilizar as técnicas de concatenação em fórmulas ou funções. E o que é a concatenação? É quando surge a necessidade de juntarmos textos que se encontram em outras guias de planilha ou na mesma planilha, tudo bem? A gente pode juntar um texto com o resultado de uma função. Aqui a gente vai dar alguns exemplos. Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Eu vou clicar aqui na célula D4 e vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, por exemplo, a palavra Excel, ok? E aqui na célula K4 eu vou colocar profissional. Então, vamos aqui perceber como é que funciona. Em determinadas situações, em tabelas, a gente precisa juntar textos. Muitas vezes um nome e o sobrenome de alguém que está em locais ou em colunas separadas. Então a gente pode fazer o seguinte, igual, eu coloco aqui o sinal de igualdade, ou seja, a célula G10, ela vai receber o quê? E aí eu vou clicar aqui nesta referência, que é a D4. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o E comercial. O I comercial, ok? Em seguida, eu vou colocar aqui esta referência. Pronto. Aí ele já vai juntar, tudo bem? Eu vou dar um Enter, ok? Porém, se você observar aí, como você já está observando, as palavras estão muito juntas, ok? Então, vou clicar aqui em cima, vou apertar a tecla F2. Então, como é a solução que a gente pode fazer? Simplesmente, a gente pode vir aqui, após o I comercial, e colocar um aspas, e depois mais outro aspas, tudo bem? E em seguida, a gente coloca mais um I comercial. E aí, vou dar um Enter. Olha só, por que continua sem espaço? É porque está faltando nós colocarmos o espaço entre os dois aspas. Então, nós vamos clicar aqui duas vezes e vamos clicar aqui entre os aspas e vamos dar um espaço, ok? Pronto, Excel profissional. Então, se a gente mudar aqui alguma coisa, note que ele vai alterando. Então esta é a técnica que é comumente utilizada. Existe a função concatenar, mas nós vamos mostrar aqui apenas utilizando o I comercial, tudo bem? Então, feito isto, vamos ver aqui uma situação com fórmulas. Eu vou clicar aqui na célula K7, vou colocar 100 e depois eu vou colocar 101. Aí eu vou utilizar aquela técnica de arrasto, ou seja, eu vou selecionar as duas células, vou vir aqui na alça de preenchimento, você sabe qual é a alça de preenchimento? É aqui, ó, ok? Então vou vir aqui na alça de preenchimento, vou arrastar e em seguida aqui eu vou apertar aquela tecla de atalho que você já deve conhecer ou não, Alt mais o sinal de igualdade. E aí ele coloca automaticamente aqui a função soma, simplesmente eu vou dar um Enter, ok? E então eu vou aplicar aqui o negrito. Agora nós podemos utilizar o concatenar com o resultado desta função. Como? Eu vou vir aqui, dar duplo clique e vou colocar antes da palavra soma um texto. Vou abrir aspas e vou escrever aqui total, dois pontos, e vou colocar mais um aspas. Só que para não ficar junto aqui, comumente, junto o resultado com o texto total, comumente nós utilizamos aqui um espaço depois dos dois pontos, ok? Bom, e está faltando agora o símbolo de concatenar aqui no meio. Então, vou colocar agora o símbolo de concatenar, ok? Então, nós temos aí total 936. Então, veja que nós estamos utilizando aqui um texto e em seguida a função, ok? Olha só. Então, dentre essas e outros recursos, a gente utiliza o I comercial. Agora, nós podemos fazer aqui algo bem diferente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui igual hoje, abre e fecha o parênteses. Você sabe qual é, para que serve aqui a função hoje? Ela coloca a data atual, não é? Então, nós temos aí 12/12 de 2022. Então, eu coloquei aqui a função hoje porque eu vou utilizar aqui uma combinação, tudo bem? Bom, aqui eu tenho a função hoje. Se eu pegar aqui a função texto e fazer assim, ó, eu vou pegar aqui, vou dar referência para a data que eu acabei de colocar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar duas letras D entre aspas, ok? Fecho parênteses, vou dar um Enter. Veja que ele está tirando aqui o dia, não é? Se eu colocar três letrinhas D aqui,
ele vai colocar o dia por extenso, na verdade é de forma abreviada. Então vou colocar 4 letrinhas D. Olha lá, segunda-feira. Da mesma forma, se eu fizer assim, eu vou colocar a letra M 3 vezes. Ele vai colocar o mês abreviado. Vou colocar 4 vezes e aí ele coloca aqui, opa, eu errei, vamos lá, colocar aqui o M, vamos lá, dezembro. E assim por diante. Se eu colocar a letra A, ele vai pegar o ano completo, ok? Bom, e o que é que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer aqui uma concatenação juntando o texto e a data. Da seguinte maneira, eu vou clicar aqui no cantinho, pode ser aqui mesmo. Vamos supor que toda vez que eu abrir a minha planilha com o meu trabalho, eu quero que apareça ali atualizado sempre a data de hoje. Então, por exemplo, posso aparecer assim, São Paulo, dia 12 de 12 de 2022. Então, um exemplo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o sinal de igualdade, em seguida eu vou abrir aspas e vou escrever aqui Fortaleza. Vou dar aqui um espaço e vou colocar o aspas. Veja que aí Fortaleza está entre aspas, por ser texto, e para não ficar junto com o resultado, eu coloquei um espaço depois da palavra Fortaleza. Agora, como eu vou colocar funções, eu vou colocar o símbolo de concatenar. Então, vamos lá. O E comercial. Então, este símbolo de concatenar, ele sempre tem que ficar antes e depois das funções. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui a função hoje. Mas antes de colocar a função hoje, nós vamos utilizar a função texto, porque a função texto vai extrair o dia. Tudo bem? Então, vou colocar aqui texto, abro parênteses e coloco a função hoje. Hoje, abre e fecha o parênteses. O que é que eu quero tirar da função hoje? Eu quero tirar o dia. Então, abro aspas, então coloco 2 letras D. Fecha aspas e fecho parênteses e em seguida coloco o símbolo de concatenar. E aí você vai observar que antes e depois da função a gente colocou o símbolo de concatenar. Tudo bem? Olha só, isso é muito importante. Bom, e em seguida nós vamos fazer o quê? Então seria assim a ideia. Fortaleza, hoje é 12 de dezembro de 2022. Agora eu vou colocar a preposição de, não é? Então, dou um pequeno espaço aqui apenas para a questão de organizar. Vou abrir aspas. Abro aspas, dou um pequeno espaço, coloco aqui de, fecho aspas. Agora, como eu vou colocar novamente a função texto com a função hoje, e aí eu vou colocar o símbolo de concatenar, tudo bem? E aí eu coloco lá novamente, hoje, ok? Bom, quando nós temos funções mescladas, assim, uma função dentro de outra, quem vai atuar primeiro são as funções que estão internas e depois vem as externas. Primeiro, quem vai agir aqui é a função hoje. Ela vai exibir a data ali internamente e a função texto vai fazer o que nós vamos colocar aqui. Nós queremos extrair o mês por extenso. Abro aspas e coloco 4 letra M, ok? Fecha aspas, fecho parênteses e em seguida colocamos aqui o símbolo de concatenar. Olha só, me acompanha aí. Está vendo? Muito legal, não é? Bom, aqui já vai aparecer o mês. Então nós temos já o dia, o mês dezembro de 2022. Então, novamente aqui vou dar um aspas, abro aspas e coloco a preposição de aqui. E agora vou colocar o símbolo de concatenar novamente, porque eu vou ter que colocar a função. E aí vamos lá, texto, hoje. Agora quem é que eu vou pegar? Eu vou pegar quem? O ano, não é? Então, nós já temos aqui Fortaleza, 12 de dezembro de 2022. E o que eu quero extrair agora é o ano. Então, por isso que eu vou abrir aspas e vou colocar 4 letra A. Fecha aspas, fecho parênteses. Bom, como eu não vou continuar mais nada, tá bom? Eu vou parar aqui. Vou dar um Enter. Olha só o que aconteceu. Fortaleza, 12 de dezembro de 2022. Então, nós temos esta data aqui por extenso. Então, você pode salvar a planilha. Toda vez que você for abrir, por exemplo, amanhã, aí vai estar a datazinha lá atualizada. Fortaleza, 13 de dezembro de 2022. Passou para o próximo ano, Fortaleza, 1º de janeiro de 2023. Então, nós temos aí um exemplo do concatenar. Olha só como é interessante.
Você já viu esse estilo de função? É muito legal. O Excel tem muitas coisas interessantes que é importante a gente explorar cada vez mais o Excel, porque quem não se envolve não se desenvolve. Então nós temos aí as técnicas de concatenação. Existem ainda outros exemplos, mas a gente vai se deter nesta ilustração específica. Tudo bem? Então espero que tenha sido útil aí esta dica da concatenação, se você não conhecia este estilo de exemplificação, e mais adiante iremos dar mais outras dicas de Excel. Então até lá!